Pronto, boa noite, queridos. A gente vai começar então o nosso estudo de hoje. A gente vai começar, como sempre, com as preces, né? Preces e a nossa meditação, que a meditação eu vou guiar hoje. Vamos lá fazer as nossas preces. Boa noite para quem está chegando. Então, vamos trazer a nossa atenção para o momento presente, para o nosso corpo. Trazer a nossa consciência para o corpo, soltar as nossas preocupações. Abrir o nosso coração e a nossa mente para a nossa prática de hoje, para receber as bênçãos da linhagem, através desse estudo, né, desse encontro da Sangha, que na verdade nós estamos encontrando com as três joias hoje, o Buda, o Dharma e a Sangha, que a gente possa aproveitar plenamente esse nosso estudo hoje, para que as bênçãos caiam na nossa mente, na nossa energia, no nosso coração, e remova os obstáculos cognitivos e emocionais, da gente manifestar a sabedoria que é a nossa verdadeira natureza. Então, diante de Guru Rinpoche, inspirados por sua sabedoria e compaixão, a gente reflete só por alguns instantes nos 4 pensamentos. Dessa vez eu vou nem comentar, eu vou só citar as frases, só para a gente purificar a nossa motivação, a gente se lembrar por que a gente está aqui. Nós aqui, enquanto Sangha, mas nós sabemos que nós estamos inseparáveis de todos os seres. Mas os mesmos anseios que nós temos, todos os seres têm. Mesma situação, nós estamos, todos os seres estão. Então, a gente reflete as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente também se lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Também a gente se lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Por fim, a gente traz à nossa mente que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara, essa mente que opera com completo esquecimento de sua verdadeira natureza, essa natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente não encontra paz operando com essa mente. Ao nos recordar disso, que a nossa mente realmente possa se voltar para o Dharma, para encontrar o caminho, se transformar em caminho. O caminho remova toda a nossa confusão e que a nossa confusão se transforme em lucidez. Então, para isso, a gente toma refúgio naquilo que vai nos ajudar nesse caminho, nesse processo de transformação profundo, que é as 3 joias, representada aqui pelo Lama, e o cultivo da Bodhicitta, a mente que busca a iluminação para benefício de todos os seres. Namo, no Lama, que é a corporificação das sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshedu Peku Concho Sungiranjina Dadandro Du Senchenam Chanchu Guardu Kyapsuchi. Namo Lama, que é a corporificação dos Sugatas, dos Budas, da natureza das 3 joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar,
espírito de emergência, a renúncia, e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Senkedro akundontu lama sangedro ne ganla gandu trinleki droa droa danchau. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. E a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, através da prece das 7 linhas, que a gente possa, através dessa prece, já fazendo uma prática de Guru Yoga, a gente então já se conecta com o corpo, que o nosso corpo, fala e mente são inseparáveis do corpo, da fala e da mente de Guru Rinpoche. Cada vez que a gente recitar a prece, vamos recitar 3 vezes, em cada uma a gente já recebe a cada uma das iniciações, iniciação do corpo, iniciação da fala e iniciação da mente. Again, again, ujan sam, pema gesa dompola, yasen chagi nudrunim, pema june jesudram, kudu kandru mampe kor, kiki jesudadru ki, jenge loptir, Shiksu so Guru Pema Siji again Ujan Sam Pema Gesa Dompolam Yatsen Chagi Yadrunim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Ki Jinge Lopchi Shiksu So Guru Pema Siji Ho again again Ujan Sam Pema Gesa Dompolam Yasen Chage Nyudrunim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampeko Kiki Jesudadru Ki Jenge Lopje Sheksu So Guru Pema Siji Hum. Sentindo que a gente recebeu as 3 iniciações que purificam o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente. Agora a gente imagina que a gente recebe simultaneamente as 3 luzes, os 3 pontos de Guru Rinpoche diretamente para os nossos 3 pontos, testa, garganta e coração. E aí a gente purifica, a gente recebe, né, a purificação, as bênçãos que purificam nossos obscurecimentos mais sutis. E a gente convida Guru Rinpoche pelo topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós. Ele se reduz em tamanho, se dissolve em luz. Desce através do nosso canal central, até a altura do nosso coração, irradiando as 5 cores, as 5 sabedorias, que é a sabedoria plena de um Buda. Nós sentimos, recebemos as bênçãos, né, de que o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente são inseparáveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Que a gente possa gerar essa confiança, essa total realização. Então, é com a partir dessa condição que a gente vai fazer a nossa prática. Vou pedir para vocês encontrarem um lugar, posição confortável,
Podem desligar. A gente vai fazer uma prática ainda com o tema de atenção plena ao corpo. Mas agora a gente vai focar em a gente discriminar as sensações táteis dos 5 elementos no corpo. Tá bem? Eu vou desligar o meu vídeo aqui. Vou compartilhar essa tela. E a gente vai começar. Então, como de costume, começamos estabelecendo o nosso corpo em seu estado natural. Então, deixa que a sua consciência desça através do corpo, encontrando as sensações do contato do corpo com a base, onde você está sentado. Fica consciente dessas sensações em todo o corpo. Simplesmente testemunha as sensações táteis, sem nenhum comentário interno. Se você notar que algumas áreas estão tensas, retesadas do corpo, então inspire para dentro dessas áreas de retenção ou de retesamento, e à medida que você expira, simplesmente solta, relaxa. Solta e relaxa todos os músculos da face. Solta e relaxa todos os músculos ao redor dos olhos, na testa, nas bochechas, nas mandíbulas, ao redor dos lábios. Aproveita cada expiração para soltar e deixar que o corpo se acomode na postura, ficando imóvel, relaxado e vigilante. Agora permita que sua respiração se estabeleça em seu ritmo natural, liberando qualquer tendência de querer controlar ou modificar a respiração. Simplesmente deixe que a respiração flua naturalmente, sem esforço. E à medida que a respiração vai ficando natural, aproveita cada expiração para relaxar mais e mais o corpo. E a cada expiração, libera também qualquer pensamento que possa estar surgindo. Simplesmente retorna para o silêncio sem esforço. Corpo relaxado. Respiração no seu ritmo natural. E assim vai deixando que a sua mente se estabeleça à vontade, relaxada, completamente presente, soltando as experiências do passado e sem ficar antecipando o futuro. Deixa que ela descanse no momento presente. Presente a experiência do corpo relaxado, quieto e vigilante, e da respiração no seu ritmo natural.
E aí, descansando então na quietude da consciência, essa mente clara e lúcida, nós passamos então para a prática principal de hoje, ficando completamente consciente das sensações que ocorrem em todo o corpo. E hoje a gente vai aplicar a atenção plena discriminativa, buscando encontrar as experiências diretas dos 5 elementos no nosso corpo. Nesse campo de experiência, que é o nosso corpo, a gente pode identificar os 5 elementos, que são considerados aquilo que forma o mundo físico. E o nosso mundo também da experiência. Esses 5 elementos são tudo o que há na tabela periódica dos contemplativos. Os contemplativos buscam obter um insight direto na natureza do mundo da experiência. Então, com os olhos fechados, aplique a atenção pura, sem conceitos, a atenção direta, a todos os fenômenos táteis, identificando-os como exibições das qualidades de um ou mais dos 5 elementos. Primeiramente, veja se você pode detectar o elemento terra. O elemento terra consiste em tudo que é firme, sólido. Para facilitar, a gente pode focar os pontos de contato das nossas pernas com o colchão ou com a cadeira, ou o contato das mãos nos joelhos, ou o contato com a nossa própria roupa. Fica consciente dessas sensações de firmeza, solidez. Percebe diretamente, com atenção pura, direta. Agora a gente vai passar para encontrar as sensações estáteis relativas ao elemento água. O elemento água, ele tem as qualidades de fluidez e umidade. O local mais óbvio para encontrar é a boca, onde a gente pode sentir a umidade da saliva. Mas veja como você experimenta o elemento água com atenção pura, em oposição às ideias que você tem a respeito de fluidez e umidade. Como é que a gente experimenta esse elemento água? Conforto, relaxamento. Agora, a gente passa para observar o elemento fogo.
O elemento fogo refere-se ao espectro de quente e frio. Você é capaz de dizer se o interior do seu corpo é mais quente ou mais frio que o exterior? Você consegue ver se a parte superior é mais quente do que a inferior? Ou vice-versa? Ou se a parte da frente do corpo é mais fria do que as costas? O elemento fogo também está ligado ao nosso metabolismo, a energia do metabolismo. Também está ligado com clareza, vividez. Agora passamos a observar o elemento ar. O elemento ar tem as qualidades de leveza e mobilidade, ou de movimento. Aí a gente pode tentar encontrar qualquer sensação tátil, qualquer fenômeno tátil que manifeste essas qualidades de leveza, movimento, mobilidade. Enquanto examina com cuidado, veja se há algo nesse campo de experiência tátil que não seja saturado pelo elemento ar. Tudo está em movimento em algum grau no nosso corpo, nesse campo de experiências táteis. A gente pode fazer uma experiência por 1 ou 2 minutos. Concentre-se em sua mão direita. E então, no seu dedo indicador direito. Lentamente coloque o dedo em movimento, levantando e abaixando progressivamente. Mova o teu dedo um pouco e então pare. Mova-o e pare novamente. Observe a natureza do movimento em oposição à imobilidade relativa. E aí passamos para o elemento espaço. O elemento espaço, ele tem a qualidade de não ser obstruído. Você é capaz de detectar o elemento espaço por meio da faculdade sensorial ou somática tátil? Ou você apenas pode apreendê-lo por meio da percepção mental? Você pode apenas imaginá-lo? Veja se o espaço é algo que você pode perceber diretamente, ou se é apenas uma superposição conceitual ao campo de percepção da experiência tátil.
Ao concluir essa sessão, veja se há algo que se apresente à percepção tátil que não seja terra, água, ar, fogo ou espaço. Resta ainda alguma coisa diferente disso, dessas qualidades que a gente buscou investigar? Deixa eu voltar aqui os microfones. Pronto, o microfone está aberto. Então, como foi sentir o corpo como corpo? Você me deu um nó no espaço, um nó na cabeça com espaço. Não fui eu, não, foi o Lama. Eu li aqui uma instrução dele aqui, Felicidade Genuína. É engraçado que alguns anos atrás eu tive um episódio de claustrofobia. Sim. E eu sabia que aquilo era nitidamente incoerente, porque, por exemplo, estava como carona no carro, parecia que faltava ar, né? Mas eu via que aquilo não tinha sustentação lógica e, no entanto, aquela Você estava aflição vinha. sentindo, né? Você estava sentindo Exato. apertado, né? É. E aí hoje, quando você conduziu nessa direção, né, de ver como é que eu podia perceber o espaço, se era como espaço mesmo, aí eu fiquei realmente me questionando, né, que coisa, como é que a gente percebe o espaço, né? Se é amplo, se não é. É realmente muito interessante. Muito interessante, muito interessante. É muito legal a gente começar a gerar essa... Eu hoje deixei a gente
de novo, seguir aqui no corpo, não seguir correndo para a outra etapa, que é de sentimentos, que é bem interessante também, mas também porque tem uma etapa no livro que a gente não chegou ainda, né, que a gente é sobre a natureza do eu, porque é interessante, a gente começa a buscar nas práticas de investigação, né, a gente compreender a natureza da realidade, especialmente, né, a natureza do eu, o que é esse eu, a gente começa investigando, né, a gente vai começar olhando os 5 skandhas, e o primeiro skandha é a forma, ou o corpo. Então, a gente busca encontrar o eu, se tem algum eu no corpo, né? Então, isso é que a gente vai, o foco do nosso estudo hoje vai ser um pouco aí, e eu vou também reler uma práticazinha que o Lama conduziu nesse outro livro, que não tem ele em e-book, mas eu vou ler esse pedacinho aqui, porque ele esclarece um pouco, é bem interessante, assim, é uma prática bem importante, que a gente, às vezes, não tem paciência, a gente quer ficar na mente conceitual, a gente quer ficar na mente conceitual, e a gente não deixa que a nossa experiência se aterre, assim, né? Gere essa base, volta ela para o que a gente está realmente experimentando, né? E a gente vai ver que o corpo e os sentimentos, que é a próxima aplicação, o campo de aplicação da atenção plena, a gente se identifica muito com esses 2 campos, esses 2 primeiros campos. É difícil a gente se dissociar do nosso corpo e do que a gente sente, dos nossos sentimentos. A gente se funde com isso. Fora, principalmente depois, a nossa mente, que é mais sutil ainda, né? Mas nesses 2 campos que são mais grosseiros, são mais tangíveis, né? Está ancorada a nossa identidade, está ancorada nesses 2 campos, assim, que é o corpo e os sentimentos. Está ligada, né, às sensações. Aí está ligada às emoções também, né? Então, a gente tem essa conexão muito forte. Por isso que a gente tem tanto medo, por exemplo, né, aí as pessoas desenvolvem as fobias, né? Por exemplo, você falou de uma fobia aí, mas tem muita gente que tem fobia, não consegue entrar no elevador, né, não consegue chegar perto de uma coisa mais alta, a gente tem uma conexão muito grande com o corpo. Então, é muito legal, essas práticas são muito curativas, eu acho. Por isso que, assim, o yoga vai trazer a gente muito para nos conectar com o corpo, por exemplo, né, as práticas de yoga, que coloca o corpo dentro da experiência, assim, para a gente se conectar com a experiência de corpo, né? Bem interessante, assim. Então, mas deixa eu só... Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente vai ler só o comentáriozinho que o Lama fez no final dessa prática, que eu vou Felicidade Genuína, e a gente volta lá para o budismo tibetano para ver o ponto de hoje, e aí a gente complementa com os elementos que ele trouxe dessa prática no livro Olhando de Perto, que é os 4 aplicações da atenção plena, no livro específico dessa prática, né? Então, considerar que vocês não têm, eu vou seguir aqui, vou pegar aqui. Felicidade Genuína. Assim que ele terminou a prática, ele faz um comentáriozinho para contemplação adicional. Aí a gente vai ler um pedacinho aqui. Ele diz assim: o propósito dessa investigação, aí no caso o corpo, olhando os 5 elementos no corpo, né? O propósito desse tipo de investigação é, mais uma vez, fornecer-nos, né, um senso claro do que de fato surge aos sentidos, em contraste com o que você está involuntariamente e talvez inconscientemente projetando sobre esses campos de experiências perceptivas. Então, na verdade, né, quando a gente traz a nossa consciência para o corpo, para experimentar o corpo como corpo, e, na verdade, depois ele vai, quando a gente for ler aqui a outra instrução que ele deu no outro livro, ele vai dizer o que é esse corpo, esse nome, esse rótulo, corpo. A gente encontra o corpo em algum lugar, quando a gente olhou agora aqui, o que a gente encontrou? A gente encontrou um monte de sensações táteis, muito distintas e diferentes, né? Não tem um corpo, tem um fluxo de coisas acontecendo aqui, internamente, né? Externamente aqui no nosso corpo, tem um fluxo de coisas acontecendo, né? Ele vai dizer, pensar em algo sólido, por exemplo, nas noções de solidez, firmeza e peso, pensar nisso não é radicalmente diferente de experimentar com atenção pura? Então, pensar sobre solidez é muito diferente da gente sentir essas sensações no nosso corpo, diretamente, né? Então, essa prática é um convite para a gente realmente entrar em contato com a experiência direta. Então, há uma experiência direta de todos
dos 5 elementos, que, na verdade, os 5 elementos são a base que os contemplativos encontraram, né? A subdivisão, a categoria, assim, uma categoria de experiências que surgem, isso no nível grosseiro, mas no nível sutil e no nível muito sutil. Então, os 5 elementos, eles vão estar desde os elementos externos, grosseiros, como a terra mesmo, as montanhas, ou a água mesmo, o ar, né? O espaço físico, mas também eles são experimentados como qualidades sutis, internas, essas energias todas que a gente experimenta no corpo, e como qualidade muito sutis, que aí está ligada à nossa mente mais sutil, a mente, por exemplo, as 5 sabedorias são aspectos dos 5 elementos, mas num nível muito sutil, muito sutil. Então, é bem legal a gente começar a se interessar um pouco por entender, compreender essa experiência mais profundamente, assim, né? Aí, ele disse aqui, então é bem interessante que a gente experimentar direto, né, a ideia de solidez, de firmeza, é bem diferente do que o conceito, né? Do que pensar sobre isso. O mesmo se dá com os demais elementos. A ideia de cada qualidade desses elementos é bem diferente de você experimentar diretamente. O que é experimentar diretamente? A fluidez, o calor, né? O movimento. Então, o que você encontra quando experimenta todo o campo de sensações táteis é provavelmente bem diferente da sua experiência usual de corpo. Que a gente tem uma ideia do corpo, uma imagem do corpo, um significado, uma atribuição de significado para isso que a gente chama de corpo. A gente estabelece posse, identidade, né? Mas quando a gente vai olhar diretamente para o corpo, a gente não encontra isso. A gente encontra as experiências dos 5 elementos do corpo, de fato. Né? Corpo aí se torna um rótulo, um conceito para esse conjunto de experiências táteis, né? Ele vai dizer, então, essa prática, então ele vai dizer, esse é um tema sempre presente, observe mais atentamente aquilo que está sendo apresentado em oposição ao que está sendo sobreposto, que normalmente é conceitualmente. A gente sobrepõe conceitualmente rótulos, expectativas, julgamentos sobre a experiência. E, normalmente, os rótulos, eles são simplificações. Por exemplo, a palavra corpo é a simplificação de tudo isso aqui, todo esse campo de experiência. Então, mesa é a simplificação de um conjunto de constituintes ali, que formam mesa. Sempre o conceito é uma simplificação de um conjunto de partes interconectadas, né? Conjunto de fenômenos, né? Então, essa prática começa, essa de aplicar, então, a atenção plena aos 5 elementos no corpo, essa prática começa com a aplicação cuidadosa da atenção plena a todo o seu corpo. Ou seja, começar a investigar aquilo que está sendo apresentado diretamente em oposição àquilo que está sendo sobreposto. A gente começa com aquilo que é mais fácil, o corpo. Depois vai ver os sentimentos, vai ver a mente, né? Então, mas não se encerra aí. O Buda, inclusive, ampliou esse método de investigação com as seguintes palavras: repousa-se observando o corpo como corpo internamente, ou se repousa observando o corpo como corpo externamente, ou se repousa observando o corpo como corpo internamente e externamente. Isso aqui é um pedacinho do Satipatthana, da instrução que tem no Satipatthana. Então, observar o corpo como corpo significa examiná-lo com discernimento, não em um estado de consciência desorientada, ou como se desse um branco. Observá-lo internamente significa inspecionar o seu próprio corpo a partir de dentro. Ao estender essa prática, ele vai dizer, esse é o único objeto que pode ser observado de dentro. É o nosso próprio corpo. Tudo mais é experimentado de fora, né? Mas o único objeto que é observado de dentro, pode ser observado de dentro, né? É o nosso próprio corpo. Então, observá-lo internamente significa inspecionar o seu próprio corpo a partir de dentro.
Ao estender essa prática para a vida cotidiana, você pode observar atentamente também o corpo de outras pessoas, notando os seus gestos, as expressões faciais, tom de voz e outros maneirismos físicos. Estar completamente presente no contato com os outros prepara a base para a empatia, que, por sua vez, é o alicerce para o cultivo da bondade amorosa e da compaixão. Então, aí ele cita aqui rapidamente uma forma de como a gente pode fazer isso, essa prática, né, assim, no dia a dia. Primeiramente, ele diz, busque uma clara percepção do seu próprio corpo, vendo aquilo que está presente e não o que está sobreposto, como a gente fez agora, né? A gente olhou diretamente, sem a nossa mente conceitual está dando, dando rótulo, identificando como certas coisas e estabelecendo, né, rótulos, né, de eu e meu. Então, e isso pode ser divertido, observe o corpo de outras pessoas. Sente-se a um banco de uma calçada movimentada, um shopping, né? Aquiete a sua tagarelice interna, olhe os corpos das pessoas, observando cuidadosamente a linguagem corporal, expressões e tons de voz. Depois de observar internamente e em seguida externamente, dedique-se a observar o corpo tanto internamente quanto externamente. Comece com o seu próprio corpo. Observe o corpo de outra pessoa e a seguir novamente o seu corpo. Como se estivesse em um carrossel, gire o seu eixo de perspectiva e imagine que esteja observando a partir da perspectiva da outra pessoa, interna e externamente. Isso é uma prática que a gente pode fazer, porque a gente pode gerar essa clareza, inclusive, como é que a gente se... se você estiver na presença de uma outra pessoa, como aquela pessoa também interfere na sua experiência. Por exemplo, tem pessoas que a gente está diante de pessoas, a gente se sente mal, tem pessoas que a gente se sente bem, né? Então, a gente pode ver que tem uma interação, né? A gente interage com tudo. E aí é legal a gente estabelecer essa forma de, quando a gente começa a se olhar de forma profunda, a gente começa a olhar o outro, claro, discretamente, mas assim, para a gente sentir que o outro tem as mesmas características que nós, assim. E a gente começa a gerar empatia. Isso é uma forma de a gente gerar empatia, né? E aí a gente pode, na hora que a gente encontra as dores, as contrações, as internas, e quando a gente vê o outro também com suas dores se contraindo, a gente vai ter uma conexão, assim, né? A gente vai poder sentir aquilo, né? E aí isso é a base da empatia, que é a base da bondade amorosa e da compaixão. Ele vai dizer, então, aí faça essa experiência, né, se desloque, usando a imaginação, não apenas a percepção. Ser capaz de experimentar algo desse tipo faz parte da maravilha da mente humana. Imagine-se presente no corpo de outra pessoa. Isso é legal, porque aí você tem até uma prática lá no Caminho do Bodhisattva, né, que é você trocar de lugar com o outro, literalmente. É uma prática, está lá no segundo anexo essas duas práticas são sugeridas no capítulo 8, sobre a meditação. Qual é a meditação principal que Shantideva diz para a gente praticar? Trocar de lugar com o outro e Tonglen. Então, assim, também essas práticas, assim, quando a gente se conecta conosco, é mais fácil a gente se conectar com o outro. Entende? Quando a gente está desconectado de nós mesmos, é difícil a gente se conectar com o outro, de fato, né? Então, é bem importante essa prática. A atenção plena ao corpo pode trazer benefícios ao ser estendida à vida diária, observando-se atentamente as nossas, né, posturas de caminhar, ficar em pé, sentar e deitar. A gente pode evitar muito dano a nós mesmos, se a gente começa a gerar mais atenção, né, como a gente faz, como a gente anda, como a gente, né, se movimenta no mundo, bem como durante as atividades, como olhar, inclinar, alongar, comer, beber, excretar, falar em silêncio, manter silêncio, permanecer acordado e adormecer. Em outras palavras, aplicar a atenção plena, vez após vez, a todas as atividades das nossas vidas. Super, isso é como levar a prática para o cotidiano. É um convite, né, que o Lama está fazendo, e quando a gente começa a se conectar mais está mais presente o nosso corpo, a gente está mais presente nas atividades que a gente está fazendo, né, do nosso dia a dia. E isso é muito importante, né? Em outras palavras, aplicar atenção plena, vez após vez, a todas as atividades de nossas vidas. Observe quais fatores dão origem ao surgimento dessas experiências, como eles existem, como essas experiências existem, persistem e se dissolvem. Observe com atenção. Então, esse é um convite um pouco para a gente não passar assim, correndo, batido com essas práticas de atenção plena à respiração, né? Ou atenção plena ao corpo, que é bem importante, assim. Tá bem?
Então, vamos seguir para o nosso livro de hoje. Pegar aqui deixa eu trocar o livro, só um minutinho. Eu estou com felicidade genuína, deixa eu mudar para o budismo tibetano. Então tá, então a gente vai retomar a partir daqui, né? A gente viu o tópico anterior, que foi a atenção plena ao corpo, mas só para retomar o último parágrafo, ele diz aqui, né? Quando a gente está fazendo essa prática, um dos aspectos centrais dessa prática é a atenção plena, que nesse contexto significa manter a continuidade da consciência do próprio objeto escolhido. No caso aqui, a gente está vendo as sensações táteis do corpo. Então, esse é o nosso objeto. O campo de sensações táteis no corpo. O campo de sensações táteis, né? Acho que não pode ter em outro lugar, tem que ser no corpo, né? Enfim. Então, aí, essa é uma qualidade que a gente vai ver, a atenção plena, um aspecto central. E o outro aspecto central é a introspecção, que se refere aqui a uma análise perspicaz e inteligente daquilo que a gente está experimentando. Então, nesse caso, hoje, a gente usou a introspecção para discriminar as qualidades dos elementos na nossa experiência tátil, certo? Então, a gente vai estar sempre nessas práticas de aplicação da atenção plena ou nas práticas de Vipassana, que essa é uma prática de Vipassana, só que uma prática de Vipassana de forma direta, né, assim, usando a quietude como base, mas também as práticas de Vipassana que a gente vai investigar a mente, investigar os fenômenos externos, tudo a gente vai investigar com introspecção, que é essa qualidade aqui, que é inteligência, que é prajna, né? A gente vai ter que usar isso. Aí aqui ele traz exatamente pegando esse gancho aí com essas duas qualidades que a gente vai desenvolver vai usar, né, e desenvolver nessas práticas, que é a atenção plena e introspecção, ele vai dizer aqui, agora nós vamos analisar como essa ferramenta finamente aprimorada, a atenção plena, pode gerar insights sobre a questão essencial do caminho espiritual, que é qual é a natureza do eu. A gente já viu lá no capítulos anteriores que a gente estudou as causas do sofrimento, que a ignorância da nossa verdadeira natureza, a ignorância passiva e a ignorância ativa, a avidya e a delusão, são as causas do sofrimento. A partir desse não reconhecimento de que é esse eu, ou da delusão, da realidade enganosa que a gente atribui a esse eu, é que a gente gera as aflições mentais, de apego, aversão, orgulho, inveja, raiva, medo, todas as derivações, e gera todas as ações negativas e o nosso sofrimento que a gente colhe com isso. Né? Então, descobrir, investigar a natureza do eu, e depois a gente vai investigar a natureza de todos os fenômenos, é a questão essencial do caminho espiritual. E exatamente essas práticas de Vipassana, onde a gente vai usar atenção plena e introspecção, é que vão nos levar a ter esse insight, essa experiência direta, né? Essa realização do que é esse senso de eu, ou do que não é também esse senso de eu. Né? Então, ele vai dizer, um comentário famoso de Buddhaghosa, esse grande mestre, está ligado à tradição mais Theravada, né, mais da época do Buda, lança a luz sobre esse assunto. Falando sobre o movimento físico, ele diz, que aqui ele está ainda no âmbito da atenção plena ao corpo ainda, né? A gente não passou ainda para a atenção plena aos sentimentos, nem à mente, nem aos fenômenos. Ele diz, o Buddhaghosa diz, falando sobre o movimento físico, ele diz, um ser vivo caminha, um ser vivo para em pé. Mas, na realidade, não há um ser indo ou parando. Falar sobre um ser vivo indo e parando é o mesmo que falar da seguinte maneira: uma carroça vai, uma carroça para. Aí ele vai explicar um pouquinho aqui, né? É mais quase o Koan, assim, né? Esse ensinamento aqui de Buddhaghosa. Um ser vivo caminha, um ser vivo para em pé. Mas, na realidade, não há um ser indo ou parando. Falar sobre um ser indo e parando é o mesmo que falar da seguinte maneira: uma carroça vai, uma carroça para. Não tem um eu na carroça, né? Da mesma forma, não tem um eu nesse ser vivo. Se a gente for buscar, não vai encontrar um eu. É isso que ele quer dizer um pouco aqui. Né? Mas vamos lá, ele vai comentar.
O ponto que ele está levantando aqui é exatamente o que faz a carroça ir ou não ir, ou o ser vivo ir ou não ir. Qual é a fonte de seu movimento? Tanto da carroça quanto do ser. Ou, em um nível mais profundo, o que é a fonte da volição, da vontade, da intenção, que faz com que se movam? O que é esse eu de onde o movimento aparentemente vem? É evidentemente verdade que a carroça é movida por alguma coisa. Talvez um boi, um arreio prendendo o boi à carroça, talvez um boiadeiro para guiar o boi. Veja que é uma série de coisas, causas e condições geram o movimento da carroça, né? O boi, o arreio, porque se o boi estiver solto, não estiver preso na carroça, a carroça não se move. Então precisa de algo para prender o boi na carroça. E se não tiver um boiadeiro para guiar, a carroça, né, pode ficar parada também, porque se o boi parar, a carroça não anda, enfim. Então, o boiadeiro ali, no caso da carroça, né? Então, em um nível mais sutil, no caso, esse senso de eu aqui, a gente se mover para lá e para cá, esse eu que anda, né, que viva, caminha, né, fica em pé, deita, esse ser vivo aqui, como ele disse, né? Então, em um nível mais sutil, o evento de um ser vivo caminhar ou ficar parado também tem causas e condições. De fato, o movimento se dá como resultado de interações complexas entre eventos externos e internos. Ele aqui no parágrafo anterior, ele pediu para a gente, né, ver como é interessante a gente observar, como é extraordinário a gente levantar a mão, a gente, né, há uma intenção. Veja como essa simples ação tem muitas partes. Levantar a mão tem uma intenção, um evento mental, e depois tem todo o processo que o evento mental aciona os processos mecânicos, né, os neurônios, as sinapses, e aí tem que ter toda uma ligação de nervos para fazer o movimento ocorrer. É um processo bem complexo, né? Então, voltando aqui, ele já tinha pedido para a gente olhar isso ali, né? E hoje ele pediu para a gente mexer o dedo assim um pouco na prática, né? Ele vai dizer, então, de fato, então, em um nível mais sutil, o evento de um ser vivo caminhar ou ficar parado também tem causas e condições. Esse movimento se dá como resultado de interações complexas entre eventos externos e internos. Em nenhum lugar será encontrado um eu autônomo que assume o comando e diz: eu irei mover a mão. Então, ela se move. Isso, naturalmente, contradiz a nossa noção instintiva das coisas. A nossa percepção básica de que cada um de nós é um eu autossuficiente que está no comando do nosso comportamento. Essa é a nossa experiência comum, instintiva. Dizer que esse comando não se dá a partir de uma fonte que existe em algum lugar, é um centro de controle, mas é uma interação de um complexo, né, uma quantidade, né, muito complexa de fenômenos que se interagem, sutis, grosseiros, né? A gente não consegue ver isso, né? No entanto, por meio da prática da atenção plena, podemos desenvolver um insight, essa visão direta, essa experiência direta, clara, esse insight notável sobre a natureza da ausência do eu, ou sobre a existência não inerente do eu. Então, quando a gente começar a investigar essas 4 aplicações de atenção plena, que são a prática de Vipassana e as outras práticas de Vipassana, a gente vai investigar a natureza dos fenômenos, começando por esse senso de eu, depois a gente vai investigar tudo mais. O mundo externo, toda a nossa experiência de mundo. A mente, enfim, né? Então, a gente vai ver que tem uma... Lembra que a gente viu também lá no comecinho, que aquelas 3 marcas da existência, né? Que são aquilo que vai perpassar nessa etapa do caminho, que é a etapa do Hinayana, Shravaka, antes da gente chegar com a sabedoria
do Prajnaparamita mesmo, assim. Então, a gente vai investigar aquelas 3 marcas. A impermanência, a insatisfatoriedade e o não eu. Lembra que a gente viu? Anicca, dukkha e anatma. Então, aqui ele está falando de anatma, a ausência de um eu inerente. Ou, né, ele usou aqui, a ausência do eu, no caso inerente, um eu sólido, tem algum lugar, algo, alguma coisa, seja o que for, a gente vai encontrar um centro, a caixa preta, sei lá, ou então, a gente pode também dizer de outro jeito, a existência não inerente do eu. Porque esse eu existe, mas não da forma que a gente percebe como se ele existisse, fosse um eu permanente, singular e independente. Então, essa é a visão enganosa. Lembra aquele senso de eu enganoso, assim, não saudável? É pensar que o eu é permanente, né, singular e independente. Aqui, nas práticas de Vipassana, começando com essas 4 aplicações de atenção plena, a gente vai investigar que esse eu não é singular, ele é um complexo, é um composto de partes. A gente vai ver, aqui eu vou ler um pedacinho do Khenpo de Sutra Gyatso, acho que vai terminar com isso, que a gente vai investigar os 5 skandhas, essas 5 categorias que compõem esse senso de é uma forma didática da gente investigar esse senso de eu. Forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. É como se esses 5 componentes desse o sentido de eu, assim, compusessem o eu. Né? Mas a gente vai ver que corpo, sentimentos, percepção, formações mentais e consciência, você não encontra um eu em nenhuma desses componentes. Então, aqui nós estamos vendo esse primeiro, né, a forma, corpo. Né? Então, a gente vai ver isso. Então, para isso, nós simplesmente começamos a investigar. A partir do grosseiro e prosseguindo para o sutil, então, a partir do grosseiro, no caso, a gente está partindo do corpo, da forma, depois vai prosseguir para sensação, percepção, formação mental e consciência, mais sutil, focamos a ferramenta finamente aprimorada da atenção sobre os componentes da ação e os analisamos. Se a gente quiser investigar como é que o corpo se move, a gente começa a olhar de forma profunda. Contemplando as causas físicas e mentais do movimento, descobrimos que não há qualquer evidência de um meu inerentemente, ou seja, meu corpo, minha mão, ou de um eu essencial em qualquer parte do corpo, na carne, nos ossos ou na medula. Então, esse é um pouco aquilo que vai permear, né, olhar essas 3 marcas da existência, investigar claramente que tudo é impermanente, que tudo é insatisfatório. Aí está ligado aos sentimentos, está ligado a essa parte da insatisfatoriedade. E da ausência de eu vai permear todas as práticas de Vipassana, no nível mais grosseiro ou no nível mais sutil, até a gente chegar na experiência direta de constatar diretamente pela nossa experiência, porque essa não é uma coisa que a gente vai acreditar, não é? Isso não vai resolver, aceitar, acreditar não vai resolver. O convite é para a gente olhar diretamente, ver diretamente. Isso é o que o Buda essa é a instrução do Buda, né? E os mestres deixam isso muito claro, assim. Não tem como nenhum Buda fazer isso por você, ver isso por você, né? Atingir isso por você. Deixa eu só ver aqui o que eu achei que seria mais interessante a gente dar uma olhada agora, então. Aí, então, eu acho que vamos ver, então, o comentário do Lama esse aqui, uma pena que eu não vou poder compartilhar com vocês, porque não tem um arquivo magnético. Depois a gente deixa o Khenpo de Sutra Gyatso para ver a última contemplaçãozinha dele ali. Então, o Lama, Olhando de Perto, que é o livro dele sobre as 4 aplicações da atenção plena, ele diz assim, nessa prática que ele conduziu, presenciando de perto o campo do corpo, observando a solidez, a umidade, o calor e o movimento, ou seja, as qualidades dos 5 dos elementos. É que ele colocou 4, mas depois ele comenta sobre o elemento espaço. Aí talvez seja legal aqui. Essas práticas assim de Vipassana são práticas que nos fundem a nossa cabeça, assim, os neurônios, a cabeça, é difícil, assim, a gente tem uma rejeição assim, natural assim, para essas práticas. Assim. Porque é como se a nossa mente fosse convidada a se mover em outra direção que ela não está acostumada. Então, a gente tem uma
uma natural travamento, assim. Mas é legal. Mas à medida que a gente vai se abrindo, vai se vendo para a experiência, vai encontrando também, né, os mestres, vão nos ajudando assim, isso vai ficando mais claro para a gente, assim, né, a importância disso. Né? Então, o Lama comentando aqui nessa prática, sobre, né, olhando, né, presenciando de perto esses 5 elementos, ele diz assim, o termo tibetano para elemento é byumba, ele botou aqui, byumba, né? Só que ele é traduzido para nós como elemento, mas ele também tem a conotação de emergência. Então, elemento parece uma coisa dada assim, né? Mas na palavra tibetana, ela tem a conotação de emergir. Então, não é uma coisa dada, é uma coisa que surge. Entende? É uma coisa viva, vamos chamar assim, né? Emergir, então tem essa conotação de emergência. Aí ele vai dizer, nesse caso, a gente vai ver a emergência das qualidades. Então, a emergência da solidez. Porque é uma experiência a solidez. Ela não está em alguma coisa, em algum lugar, ela não é. Ela é uma experiência, né? Ela surge, né? De causas e condições. Porque se você, por exemplo, você está experimentando agora aqui, né? Quando você está sentado, você está experimentando a solidez lá do bumbum apoiado na almofada, na cadeira. Mas está emergindo exatamente por conta desses fatores todos, do bumbum está ali. Mas se você levanta, você não tem mais essa experiência, né? Ela não está mais emergindo, digamos assim, né? Foi assim que eu percebi aqui. Interessante ele ter usado trazer essa explicação, né? Que elemento tem em tibetano tem essa característica de emergência. Então, conforme essas aparências nessa prática, né, que a gente está olhando, então, para as experiências do corpo, né, dos elementos no corpo, ele vai dizer, conforme essas aparências de solidez e firmeza, no caso, elemento terra, né, elas emergem, aí veja se elas são estáveis ou instáveis. Veja se elas são mutáveis ou imutáveis. Veja se elas são fontes de conforto, desconforto ou de nenhum dos dois. Então, tudo que a gente experiencia, né, a gente também vai, que aí um pouco está ligado ao olhar um pouco as sensações, vai ser o próximo tópico, a gente tem sempre também uma qualidade aí de experiência que a gente qualifica a nossa experiência. Não só a gente tem experiência, como a gente também qualifica, como boa, ruim ou neutra. Né? Então, aqui ele está pedindo que a gente olhe para o elemento, para a emergência do elemento, das qualidades do elemento terra, que no caso é a solidez e firmeza, por exemplo, e veja se essas qualidades são estáveis ou instáveis, são mutáveis ou imutáveis, são fontes de conforto, desconforto ou nenhum dos dois. Há alguma coisa que sugira uma propriedade ou posse na emergência da solidez ou da firmeza? Tem alguma coisa aí que sugira propriedade ou posse? Imagina, vocês podem se imaginar, né? Sentindo assim o bumbum. Tem alguma coisa aí, a gente diz, é o meu bumbum, a minha cadeira. Mas isso é um conceito que a mente conceitual está colocando, imputando sobre a experiência. Sobre a experiência, né? Aí, vai dizer. Ou, então, há qualquer coisa que sugira uma propriedade ou posse nessa emergência dessas qualidades, elas são inerentemente suas, ou você simplesmente detém uma perspectiva privilegiada do campo tátil no qual esses eventos estão surgindo? Ou seja, o que você está experimentando eles diretamente, você atribui essa... Assim, a gente imputa esse senso de eu e meu sobre a experiência. Porque a gente tem a possibilidade de olhar diretamente essa experiência, né? Internamente o corpo. Existem aparências táteis do elemento água emergindo nesse campo, momento a momento, como, por exemplo, uma sensação de umidade na boca? Presencie de perto a fluidez e a umidade. Olhe de perto. Qual a natureza do elemento água? Aí ele segue. Você consegue detectar regiões internas e externas a esse campo que variam de frio para calor? Inspecione cuidadosamente a natureza do elemento fogo,
emergindo nessas sensações. Dirija sua atenção para quaisquer emergências, então, de leveza e mobilidade, o elemento ar. Isto contempla os movimentos grosseiros associados à respiração, circulação e digestão, assim como movimentos mais sutis, como sensações de formigamento, coceiras e vibrações. Nosso corpo é um campo de vibrações, né? Tá vivo, assim, ele tá... A gente tem uma ideia assim, de ser uma coisa parada, estática, mas ele é um campo vivo de experiências, né? Conforme você presencia todos os movimentos grosseiros e sutis deste campo, existe qualquer coisa que sugira propriedade ou posse de sua parte em relação a esses fenômenos? Ou eles são meras emergências de movimento surgindo em um campo tátil que você tem o privilégio de acessar? E a sua consciência pode iluminar. Então, o fato de a consciência estar iluminando, ela não faz isso meu, eu e meu. É esse o ponto que ele está querendo colocar. Mas a gente atribui esse senso de eu e meu sobre todas as, desde o corpo, desde as sensações, a gente vai ver depois a mente, e aí a gente vai até encontrar que a própria consciência está livre de um eu. Né? Ana e Paulo? Pauliana? Lori, esse tema de hoje, eu confesso que ele é bem desafiador, né? Muito difícil da gente assimilar numa primeira leitura. E uma questão básica que me vem mais forte é, assim, tudo bem, eu assimilo que o Paulo de, sei lá, 5 anos atrás não é o mesmo Paulo de agora. Mas existe algo comum entre aquele Paulo e hoje, né? Alguma coisa que foi mudando, mas existe algum núcleo de coisas que também se preservou, certos maneirismos, certas... Personalidade, a gente vai chamar assim um pouco, né? Também muda, né? Mas a personalidade também muda, né? Mas eu me pergunto assim, como que a gente agora vê a questão da consciência e a passagem entre uma vida e outra? O que eu estou falando que vai para outra vida, se esse eu... Não sei, isso Pois que é é. o... Então, essa é a pergunta, segura essa pergunta, porque essa é a pergunta. A gente vai investigar. E o convite é a gente realmente, não é aceitar nada, é investigar. E aí a gente vai tentar entender a lógica desse raciocínio, né? Porque é uma lógica profunda, a gente vai ter que penetrar devagar nisso, assim. Aqui o Lama não está trazendo ainda, a gente não viu por exemplo, a gente tem esse livro aqui, um livro bem interessante, Fases da Meditação sobre a Natureza do Vazio, do Khenpo Sutra Gyatso. Está traduzido em português. É muito didático e profundo, e vai trazer elementos... Pergunta qual. Oi? Qual é o nome mesmo? Você pode colocar? Vou colocar aqui. Fases da Meditação sobre a Natureza do Vazio. É da editora Bodhisattva. Fases. Pronto, está aqui. Fases da Meditação sobre a Natureza do Vazio. Roberto? Olá, boa noite. Boa noite. Eu acho que, como você até falou en passant, que tem uma parte passiva e uma parte ativa. Quer dizer, a parte passiva, eu imagino que fosse a vidya, e a ativa seria a delusão. E tal. Eu acho muito mais difícil a vidya do que a delusão de que a gente é ninguém particular, que a gente está sempre mudando, que a personalidade muda. Então, é claro que eu posso ter tido outras vidas com outros sânskaras. Então, isso não me parece difícil. Mas a vidya é mais complicada. É você substituir, entendeu? Um sujeito separando o mundo externo e interno do que tem na essência da abençoada Prajnaparamita, que é uma cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva.
Isso realmente tem que ter experiência direta, que não é Pois bem é. direta, porque não tem mais o sujeito tendo, entendeu? É muito Mas mais mas complicado. tem uma experiência, tem uma certeza aí, tem uma experiência, não é um nada, não é um. Senão Isso. seria né, um branco, né? Tem uma experiência aí, e os mestres estão dizendo isso. Foi o beijo Buda, os mestres estão dizendo isso, né? Mas é uma mente que vai estar além dessa mente conceitual. E aí tem que ser uma coisa gradual mesmo. A gente não vai conseguir acessar com essa mente grosseira que a gente está aqui. Então, aí a É, gente vai penetrando devagar, a gente vai começar a olhar a delusão. A gente tem que começar a olhar a delusão primeiro, para depois a gente chegar a acessar a lucidez, de fato, né? Que é romper a para dualidade. mim, Flori, para mim funciona eu dando tiques, assim, porque no budismo a primeira coisa que fala, olha, há uma insatisfatoriedade na experiência cíclica. Eu olho e vejo, aí dá aquele tique. Aí você fala, sim, tem causas. A finitude da vida, os problemas, aí dou o tique. Aí você vai levando até de que não é inerente a si próprio. Tudo tá, na verdade, são escândalos que se juntam e dá a delusão do eu separado. Esse já dá um tique um pouco menor, mas já está mais ou menos. Aí chega numa parte em que realmente seria realmente o despertar, entendeu? É Mas aí, ver. mas não Entendeu? é, a gente não vai conseguir esse processo só com a mente conceitual, esse é o ponto. Não vai, Não, sim, sim. né? Mas a mente conceitual ela só está sendo refinada para que eu consiga. É como se eu estivesse fazendo um mapa, para que na hora que eu estiver no É, território ajude um pouco, mas aí entendeu? mas é o território, se a Ah, gente não acessar o território, a gente não vai nem conseguir ler esse detalhe do mapa aí. A gente não vai conseguir ver esse detalhe do mapa, com certeza, por isso tem não que ter um é? mínimo de chamata. Se você Isso, está com aí a a cabeça gente. aqui completamente vendo o problema de Isso, pagar a conta, não sei o isso, quê, isso, o isso. risco, né, é Exatamente. A verdade, gente vai você ter está no que. sansarão totalmente A molde gente. 100%, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas É, já passando que a gente já está com um pouquinho, assim, de já ter um pouco aquele ócio que permite você a ter um pouco de, entendeu? Um pouco de distanciamento. Já vamos falar que essas preliminares mais básicas, que a gente já refletiu um pouco sobre os 4 pensamentos que transformam a mente, achou que aquele você pode ticar, pensando que a gente já fez essas preliminares mínimas, o pulo do gato é realmente a gente perceber, mas perceber de forma direta que esse mundo externo que eu estou vendo aqui no computador, vocês e tudo, está coemergindo, entendeu? Com uma sensação de primeira pessoa separada. É pois isso, é. falta, entre É, aspas, só isso. pois é, Né? mas aí a gente começa fazendo isso, aplicando a atenção plena ao corpo, aos É. sentimentos, à mente e à consciência, aos fenômenos. A gente tem que fazer a prática, tá entendendo? Porque a gente tem uma Entendo. resistência a fazer a prática. A gente tem uma resistência natural. E usar um pouco a nossa vida como laboratório da prática, Tem que não só ser, na tem que prática ser. formal, mas Sim, nas outras. A gente, por exemplo, sim. olha para a gente quando a gente começa a ter algumas emoções perturbadoras, porque quando a gente olha elas no momento, elas já ficam um pouquinho menos perturbadoras do que antes, que você faz Ó, com condicionamento brutal quando a total. gente começa a ter uma prática regular, um estudo sistemático, que isso vai abrindo as perspectivas da nossa mente conceitual, e a gente vai, junto com isso, acumulando a nossa prática, passo a passo, sem estar pulando etapa, porque a gente tem a mania de pular etapa. Não, passo a passo. A gente tem que ter essa base. Aí a gente vai ser natural começar a gente, e a gente expandir a nossa prática para o nosso cotidiano. E, inclusive, vai ser mais vivo, mais forte, mais profundo quando a gente consegue acessar diretamente no movimento, assim, no momento que está acontecendo. Sem ser uma forma artificial. Porque a meditação é uma artificialidade. Né? Mas a gente é um laboratório importantíssimo. A gente precisa cultivar para a gente poder ter esse olho de ver na hora que estiver acontecendo. Aí, quando a gente começa a ver no momento do nosso movimento, no dia a dia, aí a nossa prática está ficando cada vez mais potente, na verdade. Mais potente. Isso é maravilhoso. Aí a transformação começa de fato a acontecer. De fato a E acontecer. talvez um pouco também no sonho, né? Sim, aí é natural, vai permear É, a nossa experiência. Vai permear a nossa experiência. Vai porque eu permear. não sei vocês, mas às vezes eu tenho um sonho em que eu acordo e eu falo, nossa, como é que eu tive esse sonho, sabe? É uma coisa realmente. Pois é, Algum pedaço lá de maravilhoso, Alaya maravilhoso. Vijnana se manifestou de uma forma A estranha. gente precisa ter paciência, paciência conosco, assim, um pouco, e perseverança, que é as qualidades todas, né?
verdade, coragem, paciência e perseverança, como diz o Lama Santem. Então, generosidade, moralidade, né? Ética, concentração e sabedoria. Mas na ética está lá, né? Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, né? Essa disciplina. Então, a gente vai ter que cultivar isso, porque a gente está indo contra a corrente. A corrente usual é o engatilhamento. Nossa mente está presa nesse engatilhamento. Então, a gente precisa parar para abrir um pouco de espaço para poder... Aí a gente começar a ver. Está tudo presente, mas a gente só está preso numa visão distorcida que ela tende a reificar e a cada vez mais gerar nuvens e obstáculos para a revelação, para que a gente encontre a nossa verdadeira natureza. Mas está tudo presente. Isso é maravilhoso também. Já dá E Flori, a gente está preso numa prisão sem grades. Imagina, Maharaja deve ser um cara muito feliz, porque se você quer prender alguém, qual é a melhor maneira? É ele achar que ele é livre, não é? Se o sujeito se acha livre, ele não percebe que ele está preso. Pois é. Então, os sentidos nos fazem, pelo menos no corpo físico, mas acredito que corpo sutil também, de uma outra forma, são periféricos, que eu falo, olha, eu estou aqui num ambiente, entendeu? O mundo externo parece realmente rígido. Aí você fala, mas isso, na verdade, não é a única maneira de você compartilhar uma realidade. Você realmente pode ver isso como coemergência. Eu falo, nossa senhora, mas que coisa ilegal. Mas, entendeu? Mas a gente vai ter que chegar à conclusão que a gente está preso, mas é preso no sentido de com condicionamentos que nos fazem ver de uma determinada maneira. Isso, a gente só precisa parar. Por isso que basta, pare, solta. É isso. Mas a gente se agarra, né? A gente se agarra, assim. Então, mas é porque, entendeu, Flori? Eu acho, né? Isso aí é uma coisa que não é ativa, porque a mente conceitual um pouco mais refinada consegue dar uma limpada nas coisas que a gente está colocando. Tem uma ignorância inata. Essa ignorância inata. Ela já veio... A Vidya é muito astuta, como se fosse, entendeu? Porque é aquela coisa, é a prisão sem grades. Você fala, mas como assim? Eu estou preso? Eu posso sair onde eu quiser, tal. Aí você fala, mas... Isso aí eu já entendi. Agora, realizar ainda falta. Então, mas aí o passo vamos aplicar nas 4 dimensões da atenção plena, vamos fazer a prática. Vamos, pelo menos, se abrir para entender a prática, porque até isso é difícil, porque a nossa mente já trava. Até para ouvir os ensinamentos. Não tem uma história de que teve pessoas, tiveram mestres que se iluminaram fazendo os 4 pensamentos que transformam a mente? Só as preliminares? Tem aquela instrução à barria, né? No que é visto, deixa ver apenas o que é visto. No que é ouvido, deixa ver apenas o que é ouvido. Esse foi um Barria, um aluno do... É tão simples, aparentemente tão simples, mas... Quando a gente faz as preliminares, assim, os 4 pensamentos, e medita, eu acho que mexe tanto com a nossa... Sim, todos os ensinamentos são meio hábeis. Tudo é meio hábeis para tirar a gente desse lugar de conforto aí da prisão sem grade, para poder a gente se mover nesse sentido. Todos os ensinamentos são maravilhosos, são úteis. Né? Pode ser que, se a gente já está maduro e ouviu aquilo ali, foi suficiente para você liberar. Mas também não basta apenas liberar instantaneamente, tem que sustentar a liberação. É fácil até a gente ter vislumbres desse processo. E a gente vai ter, se a gente persistir nesse caminho, vai ter muitos vislumbres. Mas o problema também é a gente sustentar. Que aí, imediatamente, a distração, os hábitos, a energia de hábito entram em ação novamente. Então, a gente precisa cultivar as práticas para sustentar a visão. Que é a meditação do Dzogchen, é sustentar a visão. Então, a gente precisa ter. A gente não vai estar prescindindo assim, eu não preciso. Não é tão simples assim. Se fosse assim, o Buda não teria sofrido 6 anos durante o processo dele ali. Né? Então, vamos só ver o que o Lama diz, que o Lama traz bem interessante aqui nesse comentário aqui desse livro, que é um livro bem específico sobre as 4 aplicações. Aí ele vai dizendo, ele está convidando a gente para olhar a emergência, né, dos 5 elementos na nossa experiência do corpo e ainda já questionar, né, sobre isso você encontra um eu aí, isso é imutável, como é que é essa experiência? Ele vai dizer, ele viu o elemento ar, leveza e mobilidade, eu parei aqui.
Conforme você presencia todos os movimentos grosseiros e sutis desse campo, sim, ele falou, eu já tinha lido isso aqui, mas só para a gente voltar. Existe alguma coisa que sugira a propriedade ou posse de sua parte em relação a esses fenômenos? Ou eles são meras emergências de movimento surgindo em um campo tátil que você tem o privilégio de acessar? Aí, você pode observar esse campo como ninguém mais. O campo do sensações táteis. Só você pode experimentar isso. Aí. Então, permita a luz da sua percepção iluminar cada pedacinho. Você vê esses mestres quando eles estão calmos, eles passam anos em retiro. É uma mente que consegue soltar. A gente conseguir fazer uma prática diária de 30 minutos é um sofrimento, entende? Assim, está presente, simplesmente presente. Mas a gente imediatamente tem as urgências. Pronto, a gente está sempre em movimento, né? Que é o ser sensate, aquele que se move, né? Se move pelo condicionamento. Aí vamos dizer, você consegue, então permita a luz da sua percepção iluminar cada pedacinho. Há qualquer coisa além das emergências de terra, água, fogo e ar em que você não tenha notado? Tem alguma coisa a mais? Aqui ele estava falando só dos 4 elementos, ele não tinha falado do elemento espaço. Aí ele falou, há alguma coisa a mais, além dessas emergências do elemento terra, do elemento água, do elemento fogo, do elemento ar, que você não tenha notado? Aí ele diz, você consegue observar o espaço tátil no qual esses elementos emergem de um momento para o outro? Aí é que ele está vendo que os elementos terra, água, fogo e ar, eles surgem, emergem no elemento espaço. Porque o elemento espaço é fundamental, na verdade. É o fundamento, né? Ele vai dizer, observe atentamente. Esse espaço está sendo apresentado a você ou projetado pela sua mente? Com frequência, nós designamos esse campo de sensações táteis como meu corpo. Quão bem a experiência imediata desse campo tátil corresponde à noção conceitual que você tem sobre o seu corpo? Quão bem, assim, quão exata é a experiência imediata desse campo tátil em relação à noção conceitual que você tem sobre meu corpo? Conforme presencia atentamente todo esse campo, você consegue encontrar qualquer coisa dentro dele que é imutável, estável e permanente no decorrer do tempo? Verifique cuidadosamente. Eu vou só ler aqui como se fosse uma instrução, só para a gente ter uma noção assim, né, do que fazer. Né? Verifique cuidadosamente. As aparências desse campo são, por natureza, agradáveis, desagradáveis ou nem agradáveis nem desagradáveis? Elas são fontes genuínas de prazer ou dor? Enquanto presencia atentamente com o mínimo possível de sobreposição conceitual, inspecione os eventos desse campo. Esse campo tátil que a gente chama de corpo. Há qualquer coisa aqui que sugira que essas experiências são, por natureza, suas? Ou que elas constituem sua identidade? Ou elas são simplesmente eventos impessoais surgindo dentro do campo da experiência? Agora descanse sua percepção nesse campo, sem questionamentos, e apenas presencie tudo o que surge, o que emerge, de momento a momento. Permita que a realidade fale por si mesma. No que é sentido, somente há o que é sentido. Então, seria a condução da prática que ele traz aqui, né? De você perceber a emergência dos 5 elementos no seu corpo e ver que nenhuma dessas experiências você é um eu, né? Aí ele vai falar que é o tópico mais interessante, na verdade, é aqui que ele vai fazer um comentário sobre os elementos. Aqui não é mais a meditação conduzida, mas é ele comentando sobre os elementos. É um tópico pequeno. Eu vou ler aqui. Quando investigamos a fundo, aí vai tocar um pouco no ponto que o Paulo falou sobre
Enfim, que experiência é essa louca? Mas ele não vai aprofundar aqui, aí não, porque isso é o nosso ponto mais profundo, Paulo. A gente encontrar e compreender as questões sutis que estão ligadas a essa consciência. O que é essa consciência? A gente tende a buscar uma alma, algo que permanece, né? É o nosso usual, assim. Então, vamos lá. Então, quando investigamos a fundo a experiência da percepção humana, descobrimos que os constituintes físicos fundamentais da realidade incluem elementos de terra, água, fogo e ar. Quando o elemento terra é predominante, sentimos firmeza. Quando o elemento água é predominante, sentimos fluidez. Quando o elemento fogo nos faz sentir calor. Quando ele está baixo, a gente sente frio, né? Quando ele está precisando de calor, do elemento fogo, né? Então, aqui é bem legal, assim, a gente pode ter muitas práticas, inclusive, para você cuidar, tratar o equilíbrio dos elementos, é bem interessante, no nível mais grosseiro, no nível mais sutil, tem práticas, tem yogas para isso e tudo. E as yogas mais profundas vão lidar com esses níveis mais sutis de energia, só para vocês saberem, assim. Bom, mas aí, ele vai dizer, o corpo está impregnado do elemento ar, que se manifesta enquanto movimento contínuo e mudanças nos níveis grosseiros e sutis que ocorrem dentro do corpo, né? Então, o ar permeia todo o nosso corpo, tem movimento em todo o nosso corpo. Se parar, a gente morre, né? Então, o sangue está circulando, tudo está mudando, as células estão mudando, tudo está em movimento. Então, muitas das sensações que emergem são expressões de movimento e mudança. Nossas próprias sensações são expressões de movimento e mudança que ocorrem dentro do corpo. De fato, todas as experiências incluem os 4 elementos em diferentes graus. Às vezes, um elemento é predominante. Algo que combina fluidez e solidez é viscoso. Se também é quente e detém movimento, inclui todos os 4 elementos. Então, a gente vai começar a distinguir a nossa experiência, vai decompor a nossa experiência agora com fatores assim, sutis, assim, qualidades sutis. O Lama Santin convida muito a usar, né, práticas que olhem as qualidades dos elementos e tal. E também o Tenzin Wangyal Rinpoche, a abordagem do Tenzin Wangyal Rinpoche. Esses elementos não são aqueles descritos pela física moderna, pois pertencem a outro domínio. Esses elementos que ele está se referindo aqui, que é aquilo que os contemplativos olham, que é o espectro que forma toda a realidade, desde o nível mais grosseiro ao nível mais sutil da mente do Buda, da consciência de Rigpa. Tudo é expressão dos 5 elementos. Aí ele vai dizer, não estamos aqui nesse domínio de olhar esses 5 elementos, não estamos investigando aquilo que existe independente da nossa percepção, mas nós estamos investigando os constituintes da experiência em si mesma, e especificamente da percepção tátil, no caso aqui dessa prática de atenção plena ao corpo. Não podemos ver o elemento terra, mesmo que diversas ilusões de ótica possam ser criadas para dar a impressão de solidez, como rochas que parecem exatamente com granito, mas, na verdade, são feitas de espuma. Por exemplo, se vocês já forem na Disneylândia, na Disney, você vai naqueles parques, tudo é falso, assim, árvore, não sei o que, tudo dá uma experiência de solidez, mas não é de espuma, é não sei o que, tudo falso. Né? Por exemplo, então, o olho não vê a experiência de solidez. Aí ele vai dizer, ele está dizendo isso aqui, né? Ó, não podemos ver o elemento terra, mesmo que diversas ilusões de ótica. E nós estamos falando de elemento aqui como experiência, e não como algo que a física, por exemplo, vê como algo externo, objeto externo. Não é. É experiência. Aí ele vai dizer, não podemos ver o elemento terra, mesmo que a gente, né, simule algo que pareça, né, uma rocha, por exemplo, mas que no fundo é espuma. O olho não consegue distinguir o pesado do leve. A percepção visual não é capaz de detectar solidez, fluidez ou calor. Quando vemos uma vela, nós estamos sobrepondo o calor sobre a impressão visual, porque sabemos que velas são quentes. Mas o que fazemos é projetar a partir da memória. A gente só vai experimentar calor se a gente tocar a vela. Mas se a gente só vê a vela, a gente não experimenta essas sensações. Aí. Terra, água, fogo e ar são objetos da percepção tátil. O elemento ar, por isso que as práticas profundas vai exigir que a gente pare e olhe diretamente. A gente vai sentir os elementos grosseiros, sutis e muito sutis na nossa experiência.
Entende, Paulo? Roberto, aí. Então, não vai ser a mente conceitual, vai ser uma experiência direta. E aí vai ser a consciência, mas na verdade, a consciência que vai experimentar. Então, o elemento ar, então ele vai dizer, então, esses 4 elementos, eles são objetos da percepção tátil. O elemento ar é definido como aquilo que é leve e móvel. Você pode até dizer, nada me convence que eu não consigo enxergar movimento. Aí isso é uma coisa, né? A gente pensa, eu vejo o movimento, tá ali, ó. Né? Eu saio daqui, o ser anda de um lugar e vai para outro lugar, ó, tem um movimento. Né? Aí ele vai dizer, se um batedor prestes a bater em uma bola de beisebol não pode ver movimento, como ele conseguiria acertar a bola com o taco? Movimento ou mobilidade é uma expressão do elemento ar, que é um objeto da percepção tátil. Quando sentimos movimento, nós sentimos sem olhar. O movimento parece ser um objeto da percepção visual. E sob uma investigação mais grosseira, é claro que nós vemos um movimento da percepção grosseira. Mas se você for olhar de forma profundamente sutil, aí ele vai dizer, mas vai ficando mais interessante conforme olhamos de perto. Quando nós assistimos a um filme, por exemplo, ou à televisão, acreditamos que as coisas se movem na tela. Né? A gente vê lá toda a ação lá acontecendo. Mas, de fato, nada se move ali. Tem uma ilusão de movimento. Um padrão de pontículos pulsantes em sequência dá a ilusão de movimento. A percepção visual ordinária, olha o que ele vai dizer agora, a percepção visual ordinária de movimento é fundamentalmente a mesma. Para a gente, como assim, né? A gente não tem essa experiência. Ele vai dizer, a percepção visual ordinária é fundamentalmente a mesma. Nada está, de fato, se movendo em nosso campo visual. Porém, existe essa ilusão de movimento. A incorporação do espaço enquanto um elemento na prática é uma questão de semântica. Espaço não é simplesmente mais um elemento como fogo e água. O espaço é fundamental. De acordo com a cosmologia budista, os elementos terra, água, fogo e ar surgem a partir do espaço e se dissolvem de volta no espaço. Por isso que as analogias da nossa natureza fundamental é como o espaço. É como o espaço. Porque é um espaço vivo aí. Que não é um espaço como o espaço físico, que não tem consciência. A consciência é um espaço vivo, né? Luminoso, que manifesta. Né? Ele vai dizer. Essa mesma descrição, então se dissolve, então tudo surge, os elementos terra, água, fogo e ar surgem a partir do espaço, se dissolvem de volta no espaço. Essa mesma descrição aparece também nos ensinamentos acerca da consciência substrato e do próprio substrato. Lembra que tem o substrato, que é o espaço básico dos fenômenos, o espaço relativo dos fenômenos, que ainda não é o Dharmadhatu, o espaço básico do fenômeno é o Dharmadhatu, que é a base de onde surgem todas as experiências lúcidas, né? Mas o substrato é o espaço relativo, e a consciência substrato é aquele que experimenta essa dimensão, né? Que é o que a gente vai acessar, se a gente praticar e atingir shamatha, a gente vai acessar o substrato e a consciência substrato. Aí ele vai dizer, então essa mesma descrição aparece também nos ensinamentos acerca da consciência substrato e do próprio substrato, a vacuidade luminosa, que é o próprio espaço da mente. Quando a vacuidade luminosa, vacuidade substrato, luminosa, consciência substrato. Então, a nossa experiência de base é espaço vivo, espaço luminoso. Vacuidade está ligado a dimensão do espaço. Luminosa de consciência, né, de manifestação, de reconhecimento, como o Paulo falou, né, autorreflexivo. Quando caímos no sono, a psique se dissolve na consciência substrato, e todas as aparências se dissolvem no substrato. Lembra que a gente viu um vídeo, acho que num encontro anterior, que o Mulama disse, de onde surgem, né, os qualias, todos que a gente vê, né, cores, tudo, está tudo surgindo do nosso substrato. As aparências da vigília estão surgindo do substrato,
as aparências de sonho surgem do substrato. Então, quando caímos no sono, a psique se dissolve na consciência substrato. Também quando a gente atinge shamatha, essa mente grosseira se dissolve no substrato. E aí, imediatamente, ela se auto-ilumina, assim. Aí vem a consciência substrato, né? Surge a consciência substrato. Então, quando caímos no sono, a psique se dissolve na consciência substrato e todas as aparências se dissolvem no substrato. Em estado de sono profundo, nenhuma aparência além do substrato se manifesta. Aparências só o espaço, assim, sem o espaço calmo e quieto. Depois, mas ele não está... Está tudo ali em potencial. Então, pode surgir algum movimento kármico e aí começa o sonho, por exemplo, né? No sono sem sonho, não tem movimento kármico ali, mas está tudo ali, não tá tudo ali presente. Então, qualquer movimento kármico que se dá, qualquer energia kármica que se moveu, que às vezes pode ser uma posição, um ventinho que deu, uma respiração, ativou um chakra, ativou um karma, aí o sonho surge. Por isso que nas práticas de yoga do sonho tem posições que você deita, que você visualiza determinado chakra, tá? Você vai trabalhar você vai ativar o centro de energia, que é o que movimenta as nossas marcas kármicas, né? São energias de hábito que estão... Não estou falando de campo de energia aí. A consciência é um campo de energia, né? Aí ele vai dizer, então, em estado de sono profundo, nenhuma aparência além do substrato se manifesta. Aparências de sonho emergem do substrato e se dissolvem de volta no substrato. Ele não fala aqui, mas há um movimento de energia que aí faz surgir a aparência e aí, né, tem o sonho, depois se dissolve de novo no substrato. Quando acordamos, todas as aparências sensoriais e mentais surgem do substrato. As aparências da vigília surgem de novo do substrato. Estejamos acordados ou dormindo, o substrato é o espaço da mente. Essa mente experiencia a realidade, né? Ou de sonho ou da vigília. Ô, Flori, quando você chama de muito sutil, o substrato é o muito sutil. É sutil. Muito sutil já é Dharmadhatu. Já é, a gente está Mas falando... aí não seria secreto? Né? Naquela divisão. Eles chamam sutil, ou muito sutil ou secreto. Ou secreto. Grosseiro, tá. sutil ou secreto, ou grosseiro, sutil ou muito sutil. É assim que eles usam essa terminologia. O muito sutil outra é o coisa, secreto. No substrato tem movimento, que me deu a impressão, quando você estava lendo, que o movimento não era tão fundamental. Tanto é que ele fala que você pode ver um filme, aí o filme você vê o movimento, e que não era... Aí você descobre depois como é que o filme é gerado, e você fala, mas isso é a minha mente que está vendo esse movimento, mas no substrato tem movimento... O substrato, ele a laia é o depósito das nossas marcas kármicas. Ele não é um espaço vazio, ele tem toda a nossas marcas kármicas ali, assim como eu entendo, né? Então, por isso, de onde é que surge? O Lama fala de qual... há uma... São coextensivos, assim. Tem o espaço, tem a mente, tem o substrato e a consciência substrato. E aí, quando tem o movimento de energia, vai ocorrer aonde? Vai ocorrer no substrato. Eu acho que vai ocorrer no substrato. E a consciência vai só se iluminar. Entende? Então, tá ali. Elas podem estar, ele diz assim, está em simetria. Está em simetria. Aí, daqui a pouco, há um movimento. Há uma quebra de simetria. O Lama gosta de falar assim, há uma quebra de simetria. E aí tem uma erupção, assim, tipo, tem uma quebra de simetria. Aí tem uma movimentação, tem uma manifestação surgindo. Que pode não ter nada, pode ter uma calma, né? A dúvida que eu fico é porque você mesmo falou, tem um movimento de energia. Aí você tem, de um lado, alguma coisa que é um depósito de marcas kármicas, aí esse movimento de energia não vem de Alaya, né? Não vem do substrato, vem de algum outro lugar. Aí eu não vou poder te dizer, se te responder agora aqui. Porque aí mas esse movimento de energia ele também não fala sonho, aqui, ele não fala vigília, aqui. Isso. Entendeu? Ou seja, se isso realmente estiver certo, a nossa vigília, que nos parece tão concreta, ela realmente é um tipo de sonho. Pois é. Não é interessante isso? Assim dizem os mestres. Nós estamos sendo que nem convidados Sakyamuni, né? olhar. É atribuído ao Sakyamuni, não nasci nem vou morrer. Me manifestei em corpo de sonho para benefício de seres de sonho que sofrem sofrimentos de sonho. Isso é muito profundo, porque é uma mudança muito grande, entendeu? De visão de mundo, de posição de mente.
Aí, realmente, no dia que a gente realizar isso, a gente perde o medo da morte física, por exemplo. Com certeza, com certeza. Mas perde efetivamente. A gente precisa olhar os mestres, porque são o nosso espelho, entende? Os Sim, mestres são o sim, Buda mais próximo de nós que a gente tem. Mas Flori, mas aí olhar o mestre é ótimo, eu acho que isso sim. Mas se a gente não tiver dharma de realização, a gente vai ficar no caminho do ouvinte. Aí no dia que a coisa vai apertar, a gente morre. Com certeza. Puxa, o caminho do ouvinte não vai ser tão útil. Por isso quando que você não tem aquela realização de reconhecer, entendeu? Porque você está numa determinada situação e você reconhece aquilo de uma certa maneira, a sua posição de mente faz com que seja totalmente diferente quando se você não... Aí nessa karma vai pegar a gente direto. Mas a gente já viu que o caminho é bem complexo e o caminho está todo palmilhado e tem muitos fatores assim. Então, se a gente for olhar, tem a etapa da ética, tem a etapa da concentração e a etapa da sabedoria. Então, nós estamos aqui começando a entrar na etapa da sabedoria, mas a gente sabe que tem a etapa da ética e a etapa da concentração. E a prática principal que a gente está vendo, que a gente está acessando os ensinamentos de Dzogchen, é Guru Yoga. Aí onde está olhar o mestre é uma coisa importante, porque o mestre é o espelho. O que a gente vê no mestre, nós estamos vendo a nossa mente. Está entendendo? Então, Guru Yoga, devoção, é uma prática muito importante. Mas a gente tem uma aversão um pouco a esses processos, assim, porque a gente reputa uma coisa de ficar numa condição inferior, de comando, né? De eu sei que eu estou só me colocando como, né, um ouvinte, mas não é nessa perspectiva. A gente está sendo convidado a olhar para o mestre, mas quando a gente olha para o mestre, nós estamos vendo a nossa mente. Aí onde é que está o segredo da coisa? Entende? Não, eu entendo completamente. A nossa mente. Mas a gente tem que ver como estão os nossos condicionamentos, né? Sim, onde a gente vidas, entendeu? Você trabalhou de uma outra determinada maneira, aí também vai parecer muito fake se daqui a pouco eu estou fazendo aquela devoção. Por isso que tem o movimento de energia, Flori, vai ter que ser natural. Não pode ser artificial. É tudo assim concomitante. A gente vai usar todos os remédios, os medicamentos assim. A gente não vai fazer uma coisa só. A gente vai fazer tudo isso. A gente vai fazer práticas de atenção no cuidado, a gente vai fazer práticas de compaixão, das 4 qualidades incomensuráveis, está ligado a essa etapa da ética, vai purificar vai ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa energia, que a gente faz. A gente vai ter... A prática de meditação são fundamentais, de concentração, porque ali a gente vai ver onde a gente está. A gente senta para fazer atenção pela respiração e a gente não consegue ficar 1 minuto na respiração, a gente vê o quão a nossa mente está presa aos condicionamentos. Nada melhor do que prática de chama para a gente saber como é que a gente está. Aí depois vem a prática de Vipassana, que aí, o pouco que a gente consegue estabilizar de atenção e começa a aplicar para investigar, só o fato de a gente se abrir para compreender essas práticas, para entender os ensinamentos práticos e ensinamentos teóricos aí, no caso, né, filosóficos, que vão nos ajudar muito a quebrar caixinhas. Só a gente se dispor a estudar isso, a gente já está dando um passo importantíssimo, porque a gente está indo contra a nossa mente comum, convencional. Somente se abrir para estudar isso já é uma perspectiva maravilhosa que está ocorrendo, é uma transformação que está ocorrendo. Mas a gente vai fazer tudo isso. Tudo isso junto, sim, assim. Claro. Tudo isso junto. Flori, Oi. Só para... me recordei agora de um comentário sobre a palavra reconheço. Quando se falou do Guru Yoga, sim, eu olho o Guru e reconheço. Então, quando eu reconheço, é que eu só posso reconhecer algo que eu já conheço anteriormente. Isso. Então, estou reconhecendo. Exatamente. É interessante isso. É o espelho, entende? Por isso que a gente tem que encontrar o mestre, nesse sentido, assim. A gente tem que ver o mestre fora. Porque quando a gente começa a ver o mestre fora, nós estamos vendo o mestre dentro. É uma coisa interessante, assim, complexa, né? Paradoxal. Mas a gente tende a se relacionar com o mestre fora como se ele estivesse fora, mas ele não está fora. Aí é o pulo do gato que a gente está tendo. O pulo do gato é esse. A gente sabe que não está fora. Então, como a gente, né, se relacionar com isso, assim, né? Então, é um desafio.
Mas é maravilhoso. Nós temos uma abundância, nós temos um mérito danado de ter esses mestres todos, o Dharma chegando com força assim no Brasil, né, com gente muito boa traduzindo esses ensinamentos, porque isso tudo é um processo longo, da gente poder ter o Dharma na nossa língua, por exemplo. Não é fácil isso, gente. Isso é um resultado de méritos, assim. Então, o Lama Santa, desde cedinho, praticando, né? Ele jovem, praticando, quando ele disse que ele começou a estudar, era tudo ele em tibetano, ele tentando de adivinhar lá as palavras em tibetano, e não tinha acesso a nada, não tinha internet. Então, difícil. A gente agora está tendo, assim, na mão, assim, em casa. Os mestres tudo vêm para nossa casa, assim, no Zoom. Então, é maravilhoso, assim. Então, a gente é muito afortunado a gente não perca tempo. A gente contempla os 4 pensamentos que transformam a mente, para a gente não perder tempo, não perder a oportunidade e fazer a nossa vida, transformar a nossa vida em Dharma, realmente. E, no fundo, Flori, a gente está investigando a mente. Com certeza, é tudo a mente. Infelizmente, a ciência, por um lado, ela foi para o lado mainstream, foi todo para o lado materialista e vai para a neurobiologia. E as religiões tradicionais vão para a revelação, que é aquela coisa, olha, confia, que entrega e confia. Aí não tem o caminho do meio de chegar gente. Eu gostaria de ter um caminho, de ter experiência direta, dessa minha experiência de primeira pessoa. Não é? Mas tem cientistas olhando isso. São poucos, mas tem. Aí estão chegando, né? Estão chegando. E vamos fazer nossa... Cada um tem que cuidar de si, fazer um pouco a sua parte e o máximo que a gente puder, né, avançar nesse processo para nosso benefício agora e para o benefício dos que nos rodeiam, os nossos familiares, né, Claro. do Brasil e, enfim, do mundo, é maravilhoso, assim. Mas a gente só vai poder cuidar da nossa própria mente, né? Primeiro, né? Para poder ser útil e efetivo, né, no nosso movimento no mundo, né? Então, é fundamental. Cuidar da nossa mente é fundamental, né? E a gente não sabe que horas o nosso momento vai chegar, nem quando. Pode ser amanhã, pode ser hoje. E tem um segredinho que ajuda muito, porque eu estou convencido que se a gente mudar a nossa mente, a gente muda o mundo. Com certeza. Então é uma boa notícia do o slogan do CCR, do Lama Alam, né? Fathom the mind, change the world. Então você fala, puxa, eu não consigo... Tem o Shantideva que falou, olha, se você não consegue atapetar todo mundo, usa um chinelo. Exatamente, entendeu? Então, esse um pouco ponto. isso. Se a gente não pode mudar o mundo externo, fazendo o Shangri-La, mas pelo menos eu vou mudar a minha mente. Esse depois é o primeiro não é minha, passo. mas não vamos entrar no detalhe, entendeu? Esse é o mas primeiro eu vou fazer, passo. entendeu? É o primeiro passo, mas esse é o Isso aí primeiro passo. É uma coisa que incentiva. É o primeiro passo, é o primeiro passo. É ilusão a gente achar que vai mudar o mundo sem mudar sua mente, não vai. Pois é. Pois é. Flori é o primeiro e o último. A gente vai chegar lá no fim e falar, era só isso, mudar a própria mente, que legal. Pois é. Mas tá bom, queridos, estamos no nosso tempo aqui, encerramos agora finalmente, vamos passar para os sentimentos agora, mais sutil. Então tá bom, vou fazer as preces, deixa eu colocar aqui. Então, dedicar os nossos méritos. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas, do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Preste longa vida a sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Preste longa vida Lama Alam Wallace. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação.
Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. E Roberto, como diz aí, né? Uma vez que a gente atinja, né, a transformação da nossa própria mente, não tem outra coisa a fazer se não ajudar os outros a fazer isso. É por isso que o ser iluminado se torna um bodhisattva, não tem outra coisa para se tornar. E o outro deixa de ser o outro, como não tem no Sutra do Diamante, né? Isso. Se um bodhisattva acha que está ajudando outros seres, ele não é um bodhisattva. Com certeza. Na verdade, ele não tem outra coisa a fazer. Você fez a transcrição. Eu falei, nossa senhora, eu falei, vou mandar para a Flori, achei isso bacana. Aí você vê, eu fiz a transcrição em 2006. Eu achei tão engraçado, né? Que foi no Rio de Janeiro que ele fez, eu era novo ainda, fazendo sobre... Então, foi o primeiro contato que eu tive com o budismo, assim, mas foi através de um CD, exatamente aquele sutra. Eu falei, nossa, tem coisa Introdução aí. ao Sutra do Diamante, né? É o Sutra do Diamante, que ele fez aquela palestra no Rio de Janeiro, que você fez a transcrição. Você tinha até o nome tibetano. Muito bem. Pois é, perguntei para o Lama lá. Então, tá bom. Obrigado. Não, na verdade, a gente ganhou esse nome no retiro com ele. A gente ganhou esse nome no retiro. Aí eu botei na época. Eu falei, Florim Padma Yesh. Eu vi na transcrição. Tá bom. Valeu, gente. Obrigado a você. Beijo, obrigado querido. Boa noite. Boa prática. Obrigada, Flori. Boa noite, pessoal. Tá, queridos. Boa noite. Boa noite, Tarefa.